Esse é o quadro Léo Imamura Responde e hoje falarei sobre o dilema ganhar dinheiro ou ter saúde. Como resolver isso dentro da perspectiva Kung Fu? Bem-vindo a mais esse encontro na vida Kung Fu. Antes de começarmos, quero falar sobre a nossa primeira jornada Kung Fu, onde eu compartilharei com você a minha própria jornada para que você possa entender como começar a sua jornada Kung Fu, evitando inclusive os erros que eu cometi. Por isso, se você é praticante ou entusiasta das artes marciais ou não, você irá se beneficiar dessas estratégias para a vida. Se você quiser saber mais o que acontecerá na nossa primeira jornada Kung Fu, acesse o link em nossa descrição. E um detalhe importante é que essa jornada é gratuita. Venha e faça parte da nossa comunidade. A contribuição de hoje é de Leandro Carvalho Cruz e ele escreve o seguinte: Olá, Léo Imamura. Quando tiver uma oportunidade, dê a sua visão e a sua opinião sobre as competições de lutas como boxe, MMA, Muay Thai e muitos outros campeonatos existentes. Eu particularmente gosto, admiro e prefiro artes marciais que não tenham campeonatos. Acho até desnecessário certos campeonatos de lutas ou de artes marciais, tendo em vista que já foi comprovado que trocar pancada em um ringue ou tatame por dinheiro não vale muito a pena, já que o lutador pode acabar no fim da vida com Parkinson, demência e muitos problemas de saúde. Se a arte marcial é saúde, não está existindo uma certa contradição com essas competições e competidores que trocam pancadas em um ringue para ganhar dinheiro? Como muito bem sabemos, Éder Joffre, Maguila e até a lenda Muhammad Ali acabaram com Parkinson, demência. Gostaria muito de ouvir sua opinião sobre isso. Abraço, parabéns pelo canal. Acompanho todos os vídeos. Sucesso sempre! Leandro, antes de mais nada, é importante nós lembrarmos do seguinte: que quando nós estamos aqui questionando tudo isso, nós estamos falando de valores. O que é importante para você? Já reparei que para você o importante é ter saúde. E quando nós falamos saúde, nós estamos falando no sentido amplo. Acredito que quando você fala de saúde, você está falando não só de bem-estar, está falando de uma condição emocional, de uma condição fisiológica, de uma condição que vá fazer com que eu tenha uma qualidade de vida de uma maneira longeva, ou seja, por longo tempo. Porque hoje você sabe muito bem que nós temos essa questão. As pessoas estão vivendo mais, mas não necessariamente com uma boa qualidade de vida. Então, o ponto que eu acho importante aqui é aquela situação onde você observa que pessoas se apegam a um determinado momento, porque todo mundo sabe que a vida de um lutador, a vida útil de um lutador, ela é pequena, dura mais ou menos uma década, quando muito uma década e meia, para que ele possa, então, juntar aquela quantidade de dinheiro que possa depois viver o resto da vida. E observamos que em muitos casos nem isso acontece. Você citou algumas pessoas, aí particularmente o grande Muhammad Ali, que pôde ter esse tipo de situação. Outros como Maguila ou o próprio Éder Joffre já viveram numa época onde ou num mercado que não puderam com isso fazer os seus pés de meia para o resto da vida. E mesmo assim sofreram esse tipo de situação que você citou, né? Eu conheci pessoalmente o Éder Joffre, não acredito que ele sofra de demência, mas é possível que ele tenha algum grau de sequela com relação
a um treinamento como o de boxe, que é muito intenso, assim como o treinamento de MMA, que ainda é muito incipiente, está começando agora, então ainda nós não sabemos quais são as reais consequências. Quando eu falo agora, é claro, ainda que tenhamos aí 20, 30 anos, ainda é agora, tá? Por quê? Porque nós temos que reparar que essas atividades, elas vão ter seu resultado mais maduro a partir do momento que nós fechamos um ciclo completo de uma vida. Então aí sim nós vamos perceber ao longo dessa trajetória o que acontece na vida de cada um desses profissionais, enquanto que eles quando começaram, né, vão estar falecendo e com isso percebemos a sua própria trajetória dentro da atividade e suas respectivas sequelas. Por outro lado, nós também vemos pessoas como o grande George Foreman, né, que hoje é famoso por vender grills, né, vocês sabem muito bem disso, e que, né, não me parece ter as mesmas sequelas dos seus contemporâneos e dos seus companheiros de atividade. Tá? Então isso também é uma questão de como que você conduz essa prática e como que é que você respeita a natureza de cada um. Lembro, por exemplo, que essas competições que envolvem peso, categorias de peso, né, os seus atletas passam por um regime muitas vezes agressivo, porque eles têm que emagrecer para a pesagem e depois buscam recuperar o peso para que possam, com isso, ter vantagem no dia do combate. Isso, para alguns organismos, é extremamente danoso. Então, isso é bem delicado. Mas tudo isso envolve, como eu acredito que é o cerne na sua questão, valores. O que eu acho importante? Como que eu percebo que o meu organismo responde a essas questões? Aqui, dentro de uma perspectiva Kung Fu, nós não estamos aqui para definir valores do que é importante e do que não é. Cada um sabe o que é importante para você. O mais essencial de tudo isso é como que você vai buscar esses elementos para perceber o que é relevante para você e ter uma vida condizente àquilo que você acha importante. Então, se você acha importante a saúde, acha importante desenvolver a inteligência estratégica, como eu acho, como eu aprendi com o meu mestre Muyat, então você vai buscar outras coisas nesse sentido. Mas, dentro da perspectiva Kung Fu, é muito importante respeitar pessoas que sabem fazer isso muito bem. Ou seja, respeitar pessoas que fazem diferente de você. Quando eu falo isso, eu estou querendo dizer esse diferente que cada um de nós tem, essa unicidade e aquilo que é único para cada um. Ao mesmo tempo que nós temos algo que é comum, nós temos algo que é único. Então, perceber o que é comum, que todos nós temos valores, cada um acha uma coisa. Ah, mas eu não acho nada. Não achar nada também é um valor. Então, tudo bem, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, respeitar a opinião de cada um. Não importa qual a opinião. Terceiro ponto, identificar qual é o grau de Kung Fu de cada uma dessas pessoas a partir do momento que eles sabem como, de maneira profunda, ser coerente com esses valores que cada um assume. E assumir os riscos e assumir também as consequências desses valores. Todos nós sabemos. Por exemplo, quando um garoto ele é traficante e ele acha que aquilo lá está certo. Então, ele tem que assumir o risco que ele está fazendo algo ilegal, que ele pode, com isso,
se defrontar com outras gangues, que ele pode sofrer as consequências, né, do uso da própria droga que ele trafica. Ele pode sofrer uma série de consequências. Por quê? Porque a atividade que ele exerce é ilegal. Ah, mas eu fumo e o cigarro não é ilegal. Mas igualmente temos aí algum dano na sua saúde. Ah, mas eu tenho prazer em fumar e quero correr esse risco. E muitas vezes eu estou aqui fumando há 90 anos e ainda não sofri as consequências. Conheço gente assim também. E outras pessoas. Eu próprio não fumo, não por virtude, porque eu tenho uma limitação de capacidade pulmonar. Quando eu era garoto, eu tinha muita expectativa de desenvolver práticas desportivas, né, para começar o futebol e depois as artes marciais, e com isso acabei evitando de fumar para que pudesse ter uma capacidade pulmonar maior. Foi opção minha. Isso não quer dizer que eu seja mais virtuoso que alguém que fume. Então, entender essas situações são muito importantes porque, no fundo, não é um dilema. Há uma ampla gama de opções que cada um de nós pode escolher. E isso é muito importante, por quê? Porque dentro da dimensão Kung Fu, você vai aprender a como fazer isso. Porque mais importante do que você ter valor A ou B é você saber como dar coerência a esse valor. E com isso, alcançar aquilo que nós chamamos de maturidade, que é quando você, por muito tempo, refletiu sobre determinado assunto, experimentou com base nessa reflexão e hoje, então, carrega uma experiência que faz de você um ser coerente. E que com isso você possa estar vivendo sua própria vida. Mesmo que essa coerência seja a incoerência. Então, por isso que é muito interessante você observar a amplitude que se abre a partir do momento que nós vivemos a vida Kung Fu, para que nós possamos perceber que existe muito mais do que a opção A ou B e que nós podemos com isso desfrutar de uma vida mais rica para que nós possamos então viver uma vida que seja coerente com aquilo que nós acreditamos. Em outras palavras, viver melhor a nossa própria vida. E você, quer ter sua pergunta respondida nesse quadro? Deixe nos comentários e se inscreva no nosso canal. Quero agradecer o Leandro Carvalho Cruz por sua participação e te convidar para o nosso próximo encontro na Vida Kung Fu. Até lá!